Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa da EBD, Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado especial e já te pedimos para você não se esquecer de compartilhar, de curtir e também de comentar os nossos vídeos, tá? E acima de tudo, se inscrever em nosso canal. Se inscrevendo, você fortalece nosso canal para que a palavra de Deus possa alcançar mais corações, tá? Fortalecendo o nosso canal, ele vai mais longe, né? O YouTube entende que ele está sendo bem visto, né? Bem assistido, então o YouTube, né? Ele compartilha para mais pessoas, aí você está nos ajudando. Então não se esqueça de assinar, é só clicar no sininho, ou se tiver inscrito embaixo no vídeo, inscreva-se, é só clicar o dedo, apertar o dedo, já está inscrito, não tem, né, não paga nada, não tem esforço nenhum, é coisa simples e você vai continuar recebendo nossos vídeos. Nesse canal eu não só gravo, né, a EBD, ou administro a escola, o estudo da Escola Bíblica Dominical, mas também gravo, eu administro, eu gravo pregações, tá? Muito abençoada, você vai ver vários vídeos nossos, acho que tem mais de 300 vídeos já, tá? Já perdi a conta. Nas horas vagas eu faço exercício físico, também gravo, porque eu quero trazer, né, para os nossos seguidores, que mostrar para eles que além de estar bem espiritual, nós temos que estar bem fisicamente, né? Porque nós precisamos do nosso físico bem, né, para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Então o exercício é necessário, tá? O exercício é muito importante, ok? Você fazer, né? Fazer um Cooper, você fazer aí também uma barra, né, para você exercitar seus músculos, certo? É necessário, ok? Apoio, tá? Então, ali no vídeo meu tem vários exercícios para você manter a sua forma e com isso você está, né, dinâmico, né? Para você pregar a poderosa palavra de Deus, tá? Então você tem que estar, o espiritual tem que estar andando de acordo com o material, com o físico. Então, nossos vídeos são abençoados. E, sem mais delongas, nós vamos adentrar a nossa lição. Hoje nós vamos, né, de lição de número 9, né? Nesse seriado de lição abençoado, onde nós estamos aprendendo sobre a igreja modelo em Jerusalém, administrada, né, comentada pelo nosso pastor José Gonçalves. Então, sem mais demora, adentremos a nossa lição de número 9. Ela vai ser ministrada na sua igreja no dia 31 de agosto de 2025, ou seja, em um domingo, ok? Uma igreja que se arrisca, né? Olha só que tema maravilhoso. A igreja, além de orar, além de compartilhar, né, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, ela é ousada, tá? Ela não tem medo de enfrentar a oposição, mesmo que um dos seus membros percam a vida, mas por amor a Cristo, eles vão em frente pregando a poderosa palavra de Deus, e é o que nós vamos ver nessa lição, que Estevão perdeu a sua vida, mas foi fiel até o fim, ok? Textual, Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aqui é Estevão, tá? Verdade e prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores, né? Então o sistema mundano, ele é contrário, né, ao sistema cristão. Então, por isso, há oposição, certo? Mas nós não podemos temer, nós temos que pregar, porque nós precisamos ganhar almas para o reino de Cristo. Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 15, capítulo 7, versículo 54 ao 60. Vamos ler, porque esse texto é o texto base para nós entendermos toda a lição, ok? Atos 6, verso 8 ao 15. Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão,
e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Excitaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Agora nós vamos ler Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele, expulsando-o da cidade, e o apedrejavam, e os testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não impute, ou seja, não perdoa-lhes estes teus pecados. Tendo dito isto, adormeceu. Imputar aqui significa perdoar. Olha, irmão, para ter uma atitude como esse pregador Estevão, esse mártir teve, irmão, de sendo apedrejado, machucado pelos seus algozes, por aqueles que disputavam com ele, né? Mesmo aquelas pessoas vendo o rosto dele se transformar em rosto de anjo por causa da unção do Espírito Santo, eles às vezes de se converterem, a inveja era tão grande que eles começaram a apedrejar Estevão, certo? Levantaram falso testemunho, mas Estevão, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, só uma pessoa assim pode agir dessa forma, irmão. Ele perdoou aqueles seus algozes, aqueles seus acusadores, aqueles que o apedrejavam. Senhor, não lhe impute esse pecado, não leve em consideração as suas ignorâncias, perdoa eles. E quando disse isso, ele fechou seus olhos, né? E disse: entrega o meu espírito em tuas mãos. E a palavra diz que ele viu o Senhor Jesus, né, de pé à direita de Deus Pai, e disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só uma pessoa cheia de Espírito Santo que pode, né, ter uma atitude, né, tão maravilhosa como essa. Avançando, né, para a nossa edição, como é de costume, nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Né? Nós temos aqui a introdução, né, para você ter um panorama da lição, e temos 3 tópicos principais ao qual nós vamos discorrer e trazer subsídio para você, ok? O primeiro tópico diz assim: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Tá? Então, no primeiro subponto, aprendendo com Estevão. Hoje você vai aprender com esse jovem Estevão, tá? Além de ele fazer o serviço da diaconia, ele pregava a poderosa palavra de Deus, era um evangelista. Tinha 2 funções ali, tá? Ele tinha a função de diácono e tinha o ministério de evangelista, né? Foi um grande evangelista, um grande pregador da palavra de Deus. No segundo subponto, nós temos a fé sobre ataque, ok? E no terceiro subponto, esse primeiro tópico aqui tem 4 subpontos, né? É raro, mas geralmente os comentaristas às vezes colocam um a mais para discorrer melhor, né, o assunto por ser mais extenso. Então nós temos aqui no terceiro subponto a disputa com Estevão. E no quarto, a falsa narrativa, né? O falso testemunho. No segundo subponto, Estevão e a igreja que defende sua fé. Com 3 subpontos também, Deus, a história do seu povo. Aqui nós temos só 2, né? Diminuiu, tá? E segundo subponto, corações endurecidos. E no terceiro tópico, Estevão
e o martírio da igreja. Estevão e o martírio da igreja. Tá? Primeiro subponto, contemplando a vitória da cruz. No segundo subponto, também temos só 2 subpontos aqui, perdoando o agressor. Então nós vamos aprender, tá, muito dessa lição, fica conosco, não saia daí, ok? No final fazemos uma oração poderosa em nome de Cristo, para Deus, se por acaso, né, houver alguém doente ser curado, se houver um problema financeiro ser resolvido, e se a pessoa desviada que volte para a casa de Deus, vamos orar para que Deus abençoe todas as áreas da sua vida, você e sua família. Então não saia daí, é uma lição, né, que não vai ser delongada, vai ser uma lição, né, que você vai conseguir chegar até o final, porque não vai ser muito longa, ok? Então na introdução nós temos a lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, desse grande homem de Deus, desse grande mártir, ok? Um dos 7 escolhidos para a diaconia, Atos 6, verso 1 ao 7. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Olha as qualidades de Estevão, tá? Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor Jesus. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, ok? Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, de que a igreja seria testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Então, em Atos 1:8, Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder dos céus, ou de Deus. Ok? Pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus foi assunto aos céus, eles ficaram no cenáculo, e após 10 dias que Jesus tinha subido aos céus, então Jesus enviou o Espírito Santo e eles foram cheios. E cumpriu esse mandamento de Jesus. Ide por todo mundo, ou seja, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo de Deus, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E cumpriu aqui, porque eles começaram a sair, né, das 4 paredes, fora da porta de Jerusalém. Então Estevão foi o primeiro mártir, tá? Mas começou pregando a palavra com ousadia, dando exemplo para nós, ok? No primeiro tópico da nossa lição, nós temos Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Tá? No primeiro subponto, nós temos aqui, aprendendo com Estevão. Vamos aprender com esse jovem, tá? Com esse varão valoroso. Com Estevão, em Atos 6, capítulo 6 e até o capítulo 7, ou capítulo 6 e 7, melhor dizendo, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ela enfrentou oposições e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para decisão, ok? Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder aos desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida, que foi o caso de Estevão. Então, nós que aceitamos a Cristo, nós que pregamos a palavra, nós temos consciência disso. Jesus não nos chamou para um mar de rosa,
Mas ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá? E a Bíblia diz em João, capítulo, se não estou equivocado, capítulo 4, né, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então Jesus venceu e nós também venceremos, em nome do Senhor Jesus. Então ele não nos chamou para viver no mar de rosa aqui, mas para enfrentar a oposição, né, o sistema mundano que anda no pecado e arrancar as almas das garras de Satanás. E para isso, nós vamos enfrentar ferrenhas oposições e até a perca da nossa vida. Mas Jesus, aquele que ganhar a sua alma, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua alma por amor de mim, ganhá-la-á. Então, se você correr por amor de Cristo, fica tranquilo, você vai ser como Estevão. Você vai ver Jesus sentado em pé à destra de Deus, à direita de Deus, ok? E ele vai receber seu Espírito, né, lá na glória com muita honra, certo? Porque ele levanta a favor daqueles que buscam sua face. Nos antigos, né, passado, nos tempos dos reis, os reis colocavam os seus filhos, né, sempre à sua direita, certo? Sempre direita fala de força, né, de honra, de poder, né? Jesus, ele falou lá em Mateus que naquele dia ele apartará os bodes das ovelhas. As ovelhas ficarão do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Então, direita fala de honra, de poder. Então, os reis usavam isso. E por isso nós vemos na Bíblia, Jesus estava assentado, né, ou Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus Pai. Então, é importante isso, né? A direita tem um significado muito grande. Então, fica, né, do lado direito de Deus, ok? Vamos para o nosso segundo subponto, né? A fé sob ataque, viu? Lucas nos conta, né, porque foi Lucas quem narrou, né, quem escreveu o livro de Atos, tá? Que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Atos 6 e 9. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6 e 8. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, onistime, ou com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado para Marcos quando diz que houve testemunhos falsos que se levantaram para acusar Jesus. Tá? Marcos 14, versículo 57. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repete, ou se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. E se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. E neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob o ataque e terá sua fé contestada. Olha aí, meu querido. Então você que é cristão sempre vai encontrar essas oposições, como Estevão encontrou. Pessoas invejosas, né, que quer contender contra a palavra de Deus quando você está ministrando a palavra, pregando para alguém. Aqui nós vemos esses judeus helenistas que tinham sido espalhados para o mundo através da diáspora, né? Quando Deus permitiu que ele castigou Israel e que veio Nabucodonosor, né? E houve outros, Ciro, e levaram cativo Israel, e eles foram espalhados pelo mundo, né? E então chamado de diáspora, certo? E estava ali, no tempo
de Jesus, no tempo de Estevão, esses judeus helenistas, e eles não aceitavam que pregasse em nome de Jesus. E Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. E eles levantaram, eles arrumaram falsa testemunha e levantaram contra Estevão ferozmente. Então, o que nos ensina aqui, né, Estevão, é que nós vamos encontrar esses opositores, certo? Sem dúvida nós vamos encontrar. Tá? Então, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, ela vai ter oposição, porque haverá levante desse sistema mundano contra a nossa fé. Mas nós devemos ficar firmes como Estevão, porque ele nos deu exemplo e foi fiel até o fim. Avançando para o terceiro subponto, a disputa com Estevão. Tá? Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo susieteo, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão, tá? Atos 6 e 9. O léxico, ou o dicionário de grego-português, né? Grego-português, observa que esse termo era frequentemente usado no contexto das discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Então ali era uma apologética, né? Uma apologia. Os helenistas faziam apologia à lei de Moisés, né? E Estevão fazia uma apologia, né, contra as ideias, a cosmovisão dele, dizendo que Cristo, né, ele é o Salvador do mundo. E ele mesmo, aí ele começa a pregar desde Abraão, passa por Isaac, Jacó, até Moisés, até Salomão, ok? Pregando e mostrando para eles que aquele Cristo que eles estavam rejeitando, ele estava nas escrituras, que eles estavam combatendo, pregando ali, que eles tinham conhecimento da Torá, porém não compreendia que Jesus, o Messias, veio para salvar o mundo, para salvar as pessoas e até eles. Então, houve essa inveja e eles combatiam um conhecimento da Torá. Mas Estevão foi muito superior, porque estava cheio do Espírito Santo e convenceram eles, não conseguiram convencer Estevão, e Estevão mostrou para eles que Jesus é o Salvador do mundo. Então, houve ali uma inveja muito grande e houve esse grande debate, essa grande disputa, ok? No quarto subponto do primeiro tópico, nós temos ainda, né? Esse tópico tem 4 subpontos, a falsa narrativa. Então, agora eles vão fazer uma falsa narração, né? Porque uma narrativa falsa, falado várias vezes, irmão, ela se torna, né, quase uma verdade, uma meia-verdade, tá? Para convencer as pessoas, que nós estamos vendo narrativas na política, né, pública, convencendo, né, algo de que eles estão errados, mas dizendo que é o outro que está errado, certo? Então, a narrativa é algo, né, que às vezes convence as pessoas e precisa estar cheio de Espírito Santo para que ela não venha, né, deturpar a palavra de Deus. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Veja bem, essa narrativa, né? Os judeus diziam que ele era um charlatão, que era um falso profeta. E essa narrativa pegou entre o povo, certo? Mas Jesus, ele não amoleceu, ele não desfaleceu, continuou pregando a palavra e ele formou a sua igreja. Estevão é um exemplo, ok? Ele foi acusado de enganar o povo, João 7 e 12. Quando ele ressuscitou, criaram outra narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Olha aí, irmão, o que o diabo não faz, né?
Mateus 28:13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, outra narrativa falsa, Atos 17:7. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, os acusavam de pregar Deus estranho, narrativa também falsa, acusando Paulo, Atos 17:18. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-lo. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas. Tá? Faz uma pergunta aqui, nós vemos narrativas que a gente fica de boca aberta como as pessoas acreditam em narrativa falsa desse jeito, certo? E levantando narrativa contra a igreja também, narrativas fortes para denegrir a imagem da igreja e pôr por terra a pregação do evangelho. Mas não tem como Estevão, que combateu, mas não conseguiu convencer, e certamente nós vamos ser vencedor, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. As verdades dos homens elas são relativas, mas a verdade da palavra de Deus é absoluta, por isso ela não pode vencer, essas falsas narrativas, vencer a palavra de Deus. São sufismas, são meias verdades para convencer a pessoa do erro e permanecer no erro, certo? Mas a palavra de Deus é a verdade absoluta, que convence a pessoa do erro e transforma ela para ser uma verdadeira pessoa na presença de Deus. Tá? O resumo desse primeiro tópico é: a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade, não vacilou, tá? Ela foi desafiada, mas ele manteve-se firme, ok? Segundo subponto, ou segundo tópico da lição, Estevão e a igreja que defende sua fé, ok? Primeiro subponto, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro mártir, ou como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. Tá? No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história. Fala Estevão dessa história, tá? Provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, tá? A chamada apologética deve sempre ter um objetivo central: apontar-se para Jesus Cristo. Então, toda a nossa pregação, todo o objetivo da nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Não pode sair, tá, dessa verdade. A nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Eles estavam ali acusando Estevão de pregar, trazer uma doutrina do Nazareno, que ele levantou falso testemunho, que o Nazareno havia dito que ia destruir o templo, aquele templo, Eles falaram que dentro de 3 dias aquele templo seria destruído, mas estava falando do seu corpo, e seria levantado novamente, ser destruído, dentro de 3 dias seria reconstruído novamente, certo? Então, eles levantam essa falsa testemunha que estava pregando doutrinas, coisas que vinham de encontro com a lei de Moisés, falso testemunho. E por isso eles levaram Estevão ao conselho, Avançando no segundo subponto, corações endurecidos, tá? Veja bem, com toda aquela pregação de Estevão, cheio do poder de Deus, os corações dele estavam endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homem de dura cerviz, incircunciso, de coração e ouvido, tá? Vós sempre resisti ao Espírito Santo,
assim vós sois como vossos pais. Estevão foi duro, né, na sua pregação, não deu moleza não. Atos 7,51, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorá-lo ou ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena, sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Vejam bem, quando a pessoa endurece o seu coração, certo? Quando a pessoa endurece seu coração, você pode pregar. Ele não dá lugar para o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pelo contrário, ele fica mais redil. Foi o que aconteceu com Estevão. Para eles se converterem, eles levantaram contra Estevão, certo? Mesmo Estevão sendo combatível, né? Convencendo eles que eles estavam errados, eles levantaram, porque não abriu o coração. Então você vai encontrar, durante essa sua peregrinação no Evangelho, pregando a palavra, vai encontrar pessoas de coração duro, mas também você vai encontrar pessoas que vão abrir o coração e o Espírito Santo vai fazer a obra e aceitar a Jesus. Isso, irmão, é que nos anima a continuar pregando a palavra de Deus, muito importante. Então, resumo desse texto: Estevão defendeu o Evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Olha aí. Então, a perseguição não pode parar o cristão, nem a morte pode parar, porque Jesus é a nossa vida eterna, Ele que nos dá vida, então nós não podemos desistir, temos que estar firme e consciente dessa verdade. Avançando então, aqui nesse segundo tópico, nós temos só 2 subpontos, tá? E também no terceiro temos 2 subpontos. Então, o terceiro tópico, Estevão e o mártir da igreja, tá? Ele foi o primeiro mártir da igreja, martírio, né? Primeiro subponto, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Atos 7,54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha aí, a mão direita fala de honra, de poder, né, de glória. A mão direita de Deus, Jesus havia vencido, estava sentado à destra de Deus. Atos 7,56. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ele contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas para morrer por ele. Atos 21:13. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Então Estevão foi o primeiro mártir da pregação do Evangelho. Daí para frente, prenderam a Pedro. Os apóstolos, Pedro, por exemplo, foi um mártir que quando foram crucificar ele, falou: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. E eles crucificaram e mataram Pedro de cabeça para baixo numa cruz. Outros, Filipe e outros demais, muitos deles foram cerrados ao meio, foram mortos a pedrada como Estevão, né? Queimados, mas eles não desvaneceram na fé. Quanto mais eles matavam, quanto mais eles queimavam, mais a igreja crescia. Aqueles que assistiam essa cena viam aquela fé genuína, aquela alegria, aquela unção, eles se convertiam. Muitos soldados, né? Muitos desses que mataram Estevão, posteriormente, porque ele pediu para que Deus perdoasse seus pecados, não levasse em condição de ignorância, depois se converteram. O exemplo, Paulo, ele perseguia a igreja. Inclusive Estevão foi morto e foi lançado as suas vestes, né, aos pés de Paulo, ele confirmando e aceitando aquilo. Paulo tinha autoridade escrita, carimbada, carta carimbada, para perseguir a igreja de Cristo. E ele prendia e mandava matar.
Mas depois ele foi vendo, né, como esse povo era tão resiliente, né, persistente, não desistia, morria, mas desistia. E ele teve um encontro com Cristo. E aí ele se converteu. Você vale a pena, irmão. Quanto mais se persegue os cristãos, mais a igreja cresce. Foi o que aconteceu. Lá em Atos você vai ver, começando com 120, depois você vai para o capítulo 2, quase 3 mil, depois para o capítulo 4, quase 5 mil, depois Lucas desiste de contar e diz que era uma grande multidão. E hoje nós temos milhões de cristãos. Quanto mais persegue, irmão, mais eles crescem. Então é muito glorioso, porque nós temos certeza da vida eterna, né? Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcada e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes ampute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Atos 7 e 6. Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a glória da vida. Aliás, contempla a coroa da vida, melhor dizendo. Apocalipse 2 e 10. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Veja bem, a igreja, ela sofre toda essa afronta, não é para ser engrandecida, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E isso, irmão, é por causa das almas. Por isso que nós não podemos, né, amaldiçoar aqueles que nos perseguem. Não podemos maldizer aqueles que nos atacam por causa da palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, 45, diz: olha, orai por aqueles que vos perseguem e bendizei aqueles que vos maldizem, tá? Para que sejais como vosso Pai que está no céu, que manda chuva para injustos, né? Manda chuva para justos e injustos, faz levantar o seu sol para bons e ruins, ok? Que recompensa tereis de cumprimentar só aqueles que vos cumprimentam? Não faz assim os publicanos? Mas vocês deveis de cumprimentar até aqueles que não gostam de vocês, aqueles que detestam vocês por causa da vossa fé, para que vocês sejais como o vosso Pai que está no céu, que manda mantimento para todos, né? Sem exceção. Ele dá vida para todos, para bons e para ruins. Então nós que somos filhos de Deus, devemos ser imitadores de Cristo, de fazer o bem a todos e nunca desejar o mal, até para aqueles que nos perseguem. Devemos orar por eles, devemos fazer o bem para eles. Jesus disse, olha, um grande, né, doutor da lei, querendo testar Jesus, disse, qual é o maior mandamento, Jesus? Ele disse, Jesus responde para ele, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o seu sentimento. Esse é o maior. O segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Olha só, irmão. Quando você ama Deus de todo o coração, você não vai pecar contra Deus. Você vai obedecer em tudo. E quando você ama o seu próximo como a si mesmo, você não deseja mal para o seu corpo, você não vai cortar o seu corpo, você não vai fazer mal, você vai tratar bem o seu corpo. Se você é ferido, você vai fazer um curativo. Assim você vai fazer com o próximo. Quando você ama o seu próximo como a si mesmo, tá? Você nunca vai desejar mal para ele, porque você não vai desejar mal para o seu corpo. Então isso é um mandamento que Jesus diz. Ele diz que esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Você fazendo isso, você não precisa de guardar a lei, você não precisa de sacrificar novilhos, como era no Antigo Testamento, porque essa é a lei do Espírito, que se resume toda a lei dos profetas, tá? Resume tudo, a lei e os profetas. Então, se você ama a você mesmo, você vai amar o seu próximo. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai fazer mal para ele. Entendeu como é maravilhoso? Então, você deve orar por aqueles que nos perseguem e bendizer aqueles que nos vão matar. Esse é a identidade do crente, é o amor. Jesus diz assim, olha, vocês serão conhecidos, tá, do mundo pelo amor. Se vocês amarem como eu vos amei, então o mundo conhecerão que vocês sois os meus discípulos, que vocês são os meus discípulos.
ok? Então, quando nós tratamos bem, amamos as pessoas, mesmo não maltratando, eles vão dizer, esse é cristão, porque Jesus foi assim. Então, lá em Antioquia, a primeira vez os do caminho, que era chamado, foi chamado de cristão, porque eles viram isso mesmo. Eles faziam como Cristo, andavam como Cristo, falavam como Cristo, amavam como Cristo. Aí dizer é cristão. Então o cristão tem que amar, mesmo sendo injuriado, maltratado, mesmo que tenha que perder a vida por amor da palavra, como Estevão, mas eles nunca devem desejar o mal para o inimigo, para a pessoa que está ali atacando, porque ali está sendo usado por Satanás. E a Bíblia diz que nós não devemos lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós temos que lutar contra o inimigo da nossa alma e a favor das pessoas que hão de herdar a salvação. Se Estevão amaldiçoou aquelas pessoas, se Paulo amaldiçoou aqueles que pegou, eles nunca ganharam o céu. Mas eles, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Jesus na cruz diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então nós temos que perdoar os que nos maltratam, os que nos maldizem, e benzê-los e ajudá-los, porque nós seguimos o modelo de Cristo, ok? Chegamos na conclusão dessa lição maravilhosa, um pouquinho mais tenso esse vídeo, mas abençoado para o seu aprendizado. O resumo dela é a fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando-o um exemplo de perseverança na fé. Olha que exemplo maravilhoso, irmão. É sofrido, mas é glorioso, porque nós vemos, né, Jesus pela fé e a nossa vida eterna com Ele, ok? Conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa um modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificada, cheia de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária, ou contrários, né? Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e que prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, meus queridos, chegamos ao final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Estaremos agora pedindo para você curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração poderosa no nome de Jesus, para que você seja abençoado em todas as áreas. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma vez ser um canal de bênção, Senhor Deus, para pregar a sua palavra. O Senhor ensinou através dessa lição que nós devemos perdoar, Senhor, e amar as pessoas, independente, Senhor, de troca, Senhor Deus. Não, se tu me amas, eu te amo, não. Nós amamos independente disso, ó Pai. Devemos amar, aprendemos nessa lição que devemos amar todos, ó Pai, indistintamente, para que eles possam alcançar, através da pregação da palavra, a salvação de suas vidas. Pai Santo, eu oro também por essa família que está assistindo esse vídeo agora, nesse momento, Pai. Se há enfermidade, seja curado, Pai. Se há problema, Senhor, financeiro, seja resolvido. Se há alguém, Senhor, que está desviado nessa casa, que seja alcançado pela Tua palavra através desse vídeo, Pai Santo, a pregação, da ministração da Tua palavra, que eles possam voltar para os Teus pés, voltar para a Tua casa. Pai, abençoa essa casa, nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus, o amor do grande Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que diremos, amém, galera, até o próximo vídeo.